Bem-vindos a mais um Artística Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o que são assemblages. Então esse tipo de obra de arte, essa técnica, então que algumas vezes você pode ver escrito lá o nome da obra, o nome do artista, a data que foi feito e assemblage. Então, o que é isso? Então, como vocês já podem ter notado pelo esse meu sotaquinho quando eu falo assemblage, assemblage é uma palavra francesa que vem então do verbo assembler. Assembler então significa juntar, reunir. Então, justamente essa técnica chamada de assemblage é quando o artista pega alguns objetos, alguns pedaços, algumas coisas ali que geralmente não tem nada a ver uma com a outra e junta elas. E sai algo parecido com uma escultura. Se é realmente escultura ou não, às vezes é um pouco controverso, debatido, mas tem alguns artistas que fazem que seria então uma escultura dessa maneira. Muitas vezes está entre uma escultura e uma instalação, é algo um pouco aí complexo. Então algumas vezes simplesmente, ao invés de chamar de escultura, chama-se de assemblage, ou pode-se ainda dizer que aquela escultura foi feita através da técnica da assemblage. Então é um tema aí um pouco controverso. E o mais frequente é que o artista pegue aí elementos ou objetos do dia a dia e coloque-os ali juntos, e algumas vezes pode ser algo que o artista achou por aí, tipo jogado na rua, no lixo. Tem um artista brasileiro que chama Farnese de Andrade, trabalhava muito com assemblagem, que ele vivia achando os objetos na praia, que ele morava no Rio de Janeiro, então objetos que ficaram ali no mar, eram até meio carcomidos. Isso dava um efeito bem legal nas obras dele. Inclusive tem aqui no canal um vídeo só sobre uma obra dele, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, geralmente usa-se esses objetos do cotidiano, tanto que o artista achou que tá no lixo, tá na rua, sei lá, ou que o artista comprou para este fim, para criar aí uma assemblagem. E geralmente são objetos aí disparates, né, elementos disparates que não tem necessariamente algo a ver um com o outro. E a história das assemblagens começa com o Picasso, como a gente já falou aqui no canal também, num vídeo sobre a diferença entre os diversas fases do cubismo, né? Cubismo analítico, sintético e órfico. No cubismo sintético, justamente, o Picasso e o Braque, que era um outro artista cubista bastante importante, mas que todo mundo às vezes esquece e lembra só do Picasso. E então, no cubismo sintético, começa-se primeiro a colocar alguns objetos do mundo cotidiano nas telas, por exemplo, um pedaço de jornal. E também, nessa época do cubismo sintético, então no início da década de 1910, o Picasso também fazia algumas obras tridimensionais, que ele pegava aí uns objetos aleatórios, uns elementos aleatórios e colocava juntos. E o Picasso continuou a usar essa técnica a vida toda dele, durante toda a sua carreira. Depois do Picasso, também alguns artistas dadaístas usaram essa técnica. Então, por exemplo, a partir de 1918, o artista alemão Kurt Schwitters começou a pegar aí objetos descartados e colocá-los de uma certa maneira, juntos, como uma assemblage, e ele chamou essa técnica de Mers. E ele criava então tanto colagens quanto assemblage dessa maneira. Depois, também os surrealistas usaram dessa técnica, e para eles acabava tendo muito a ver com o que eles faziam, porque para os surrealistas o inconsciente tinha uma grande importância, influenciado aí pelos trabalhos do Freud. Então o que acontecia é que eles faziam, por exemplo, desenhos que cada pessoa fazia uma partezinha do desenho, chamava cadáver exquis. Esse desenho, que estão chama cadáver esquisito. Eles faziam pintura automática ou desenho automático, que a gente já falou aqui no canal num vídeo sobre o que é o automatismo. Então, quando o artista sai desenhando ou escrevendo sem pensar, deixando aí o pensamento fluir, deixando o inconsciente fluir. Então, aqui com a assemblagem, colocar elementos assim aleatórios, evoca-se também essa ideia do inconsciente e cria-se aí imagens que algumas vezes são até perturbadoras, que a gente vê isso um pouco no trabalho do Farnese de Andrade também, esse artista brasileiro, quando ele coloca umas cabeças de bonecas meio sinistras no trabalho dele. Depois dos surrealistas, nos anos 50 e 60, a assemblagem se tornou uma técnica muito comum e foi usada pelos artistas do chamado neodada ou neodadaísmo, que se inspiravam aí das técnicas dos dadaístas e criavam aí
por exemplo, esculturas usando essa técnica. O movimento italiano chamado arte povera, então arte pobre, também usava essa técnica e o objetivo deles era então desafiar o mercado da arte da época, então essas galerias que comercializam as obras e tal. E até hoje existem artistas que usam aí essa técnica. Então artistas de um grupo que é chamado Young British Artists, jovens artistas britânicos. Esses artistas hoje nem são assim tão jovens, porque eles têm aí lá com 50, mas um dos exemplos é o Damien Hirst, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal também, e que também já realizou obras dessa maneira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o que é assemblage. Então a próxima vez que vocês virem uma assemblage, vocês vão saber o que é. Então é isso, beijinhos e até a próxima!